Amém, pessoal, vamos lá. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Deus prometeu mandar o Messias através de uma virgem. Antes de fazer isso na Bíblia, ele fez um sinal nos céus, no signo de virgem. Deus prometeu que o poder e a glória do príncipe conquistador seria incrível. E antes de fazer isso na Bíblia, ele mostrou isso através do signo de Sagitário. Deus prometeu grande guerra contra as trevas, pecado e a morte em si. Tudo isso através do signo de Escorpião. Deus prometeu que após sua ressurreição, ele derramaria seu Espírito Santo por toda a terra. Antes de fazer isso na Bíblia, ele fez isso no signo de Aquário. Deus prometeu que quando o Messias retornasse, ele seria imparável. Ele fez isso no signo de Touro. Ele prometeu que Deus e os homens iriam habitar juntos em perfeita harmonia, através do signo de Gêmeos. Em sua promessa está que o Messias Redentor jamais deixaria seu povo. Ele fez isso através do signo de Câncer, o caranguejo. Ele também prometeu que o leão da tribo de Judá voltaria e destruiria o inimigo através do signo de Leão. No princípio, em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e a trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã, primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam juntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. Lá em Isaías ele declara: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. O Senhor entregou a sua palavra, primeiro através da sua criação, segundo através da Bíblia, e terceiro em nossos corações. Aqui a gente tem a constelação do zodíaco. Esse zodíaco, ele está escrito na palavra em hebraico, Mazaroth, que são constelações. A gente encontra isso em Jó,
A gente encontra isso em 2 Reis. Aqui, que é o que eu comecei a falar semana passada, o mundo acabou mudando as coisas. Em 1893, um cara chamado E.W. Bullitt, ele escreveu e fez pesquisas. Na verdade, esse cara era um clérigo anglicano, e ele fez uma pesquisa muito interessante sobre como é que eram as constelações antigamente, os nomes das constelações, e o que isso tinha a ver com a Bíblia. Ele foi um teólogo muito famoso, escreveu muitos vídeos, muitos livros e muitas teologias. E ele descobriu o nome. E hoje o que a gente tem num bom atlas, os atlas celestiais que a gente encontra aí nas livrarias mais antigos, a gente encontra os nomes e os significados desses nomes. O que o homem fez? Ele começou a deturpar, como a gente viu a semana passada. E mais para frente a gente vai voltar a Gênesis 11 para entender o que aconteceu ali em Gênesis 11. O mundo fala que o signo começa em Áries, né? Toda a constelação e a volta inteira começa em Áries, mas na verdade, num hebraico, para os judeus, ela começa em Virgem, que é em setembro, quando a gente tem o Rosh Hashanah. Amém? Eu não vejo a cara de ninguém, é estranho dar aula no escuro. Depois a gente tem Libra, Escorpião e tal, até o final, que é o Leão, que é aquele que vai retornar da tribo de Judá. Amém? Que é em agosto, que é o último ano do calendário judaico. Os judeus, eles fazem o calendário deles lunar, e é assim que eles vão seguindo. E isso daqui não tem absolutamente nada a ver com o misticismo dos Cavaleiros dos Zodíacos aí, que todo mundo vai ver horóscopo, não sei o que. Esse fim de semana eu fui para São Paulo, até horóscopo de cachorro estão fazendo agora. Ou seja, uma deturpação completa daquilo que o Senhor Deus fez. Deus fez tudo para declarar a glória dele. Todas as estrelas criadas no céu foram feitas por Deus, não foi feita por Satanás. Todos os significados das estrelas no céu foram feitas por Deus para declarar a sua glória e o seu plano redentor da humanidade. Antes de fazer isso aqui, ele já declarou nas estrelas onde nada podia tocar, nada podia mudar. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais profundo sobre isso. Esse vídeo é do Troy Brewer. Posso passar para vocês depois? Está tudo em inglês, mas eu achei sensacional. Na verdade, eu queria fazer, quando eu vi, foi sensacional, vai esse mesmo. Todas as coisas profetizam sobre Jesus. Um dia Jesus voltará, ele cumprirá as suas promessas, e isso está escrito no cinturão de Órion. São 88 constelações. Uma coisa muito importante que a gente vai começar a fazer hoje, uma ativação, a gente já fez uma ativação profética de sonhos. Muitas pessoas me escreveram aí falando sobre sonhos, visões que estão tendo. E eu dei uma orientação no grupo, que esses sonhos, eles comecem a ser escritos, porque está escrito isso em Abacuque 2. A visão, escreva a visão, porque ela ainda não vai fazer, mas ela tem um tempo certo e ela vai se cumprir. Temos que ser bons zeladores dos dons e daquelas coisas que o Senhor nos dá. Por quê? Porque lembra-se de José. José, ele tinha vários sonhos. Como ele não foi bom zelador dos sonhos dele, porque ele acabou se enaltecendo em vez de vir e contar para o pai, né? Vocês lembram dessa história de José? Amém? Não adianta só fazer assim, porque eu não enxergo. Amém. E como ele não foi bom zelador, o que aconteceu? O Senhor nunca mais deu nenhum sonho para ele. Ele interpretava sonhos, mas ele nunca mais teve nenhum sonho. Então a gente precisa ser bom zelador dos dons que o Senhor nos deu. Então, esse senso de maravilhados. Lembra que Jesus Cristo falou, eu vou jogar esse negócio para vocês, porque eu quero enxergar vocês. Esse senso de maravilha, quando a gente pega ver um milagre acontecendo, quando a gente tem uma revelação do Senhor, a gente faz... Esse estado ele precisa ser constante. Alguém aqui está entediado com a vida em Jesus Cristo, com a vida do Evangelho? Eu não tenho como ficar entediada, porque é uma coisa atrás da outra, e as revelações que Deus vai dando é incrível. E quando você começa a ver as constelações, começa a estudar um pouquinho mais sobre o Sol, começa a estudar um pouquinho mais sobre a dimensão da galáxia, o tamanho da galáxia, o movimento da galáxia, como ela faz,
que é de acordo com as danças que a gente faz aqui, e quando você se alinha a esse movimento, o poder e a unção que isso daqui tem, e que tudo não é coincidência, que isso tudo foi feito nos mais mínimos detalhes, preocupados, você começa a se maravilhar. E o que acontece? Em nossa caminhada, quando isso você começa a entender, começa a praticar, começa a ver aquilo que o Senhor está mostrando para você, a sua sensibilidade para o sobrenatural começa a aumentar. Quantas pessoas aqui já tiveram encontro com anjos? Ok, tem alguns doidos aí junto comigo. Amém. Mas eu vou falar uma coisa para todos vocês que não levantaram as mãos. Vocês também já tiveram, vocês só não tinham olhos para ver. E esses olhos para ver, ele precisa ser trabalhado. Porque você precisa começar a entender como é que Deus funciona, como é que Ele manda os sinais para vocês, e a gente vai começar a entender, você vai começar a lembrar no passado os anjos que vocês viram e que vocês nem tinham se dado conta, os milagres e livramentos que o Senhor deu e que você não se deu conta. Quando a gente tem livramento, poucos agradecem o Senhor. Acham que foi coincidência ou foi sorte. E na verdade foi um livramento de Deus. Então esse constante trabalhar de estar maravilhado é importante. É importante para fazer esse treinamento, para ter essa sensibilidade para aquilo que Deus está fazendo. É necessário romper, pressionar. Pressionar até romper. Em Mateus 11, 12, está escrito lá: o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Esse daqui, gente, é uma foto de uma vez que o Senhor me mostrou, eu fui procurar. Tá vendo as raízes do mal? Isso daqui é uma das coisas que a gente chama de fortalezas, os strongholds. Pode ser isso, pode ser os muros, né, construídos. Mas esses daqui foram as raízes do mal que o Senhor me mostrou. Você tá vendo a mão ali tentando romper? São várias. Então a gente precisa ir pressionando até romper. Até ter esse desligamento total, até ter essa abertura total de tudo aquilo que está nos segurando. E eu falei que quando a gente foi expulso por desobediência do jardim, em volta começaram essas fortalezas, essas raízes malignas em volta de nós. Então, para a gente conseguir chegar ali no jardim de volta, a gente precisa pressionar muito. Esse constante alerta e pressão vai fazer com que a gente perceba todos os milagres e maravilhas do Senhor de uma forma mais concreta. E daí a gente vai. Qual que é o tema que eu quis trazer aqui? O romper. Eu não vou viver de acordo com a vida dos meus antepassados. Eu vou viver de acordo com o destino que Jesus Cristo desenhou para mim. E para a gente fazer isso, a gente precisa romper. Vamos dar um exemplo do que é romper. Ter um bebê. Quando você está lá na gestação, quando aquilo ainda não está formado, você vai proteger e vai guardar até a formação completa. Não é verdade, mães? Daí, na hora do trabalho de parto, o que acontece? Não é bonito. Tem grito, tem choro, tem xingamento, puxa o cabelo do marido. Não é nada bonito, mas você sabe que na hora que chegar certa, você vai fazer força e vai empurrar até nascer perfeito, é ou não é? E quando nasce, você esqueceu todas as dores, você tá... E é uma vez só, né? Rompeu. É ou não é? Esse é o romper. Para os homens eu não sei, sei lá, pedra no rim. Até o ciclo completo. Por exemplo, Saul e Davi. O que aconteceu com Saul? Ele teve uma aceleração. Ele era o menor das tribos, das menores tribos, e o Senhor pegou e chamou ele e falou: vem, você vai ser o rei. O que aconteceu imediatamente? Até de estatura o homem subiu. Ficou até com o pescoço grosso, um bonito, maravilhoso. E o reinado dele, para ele entrar para ser rei, foi muito rápido. Ele não teve um processo de treinamento, preparação. E deu o que deu. Como ele foi despreparado e assumiu um reinado, aquilo que ele não que ele tinha como promessa, só que ele não teve capacitação, não teve treinamento, o romper dele trouxe destruição. Agora Davi, o que aconteceu com Davi? Foi chamado na tenridade,
o improvável dos improváveis, que nem o pai lembrava dele. Ele teve um treinamento por todos os processos, ele acabou passando, inclusive o treinamento de respeitar o rei que o Senhor ainda tinha colocado lá, porque se o Deus colocou lá, Deus também vai tirar, e não pertencia a ele tirar. Então ele passou por todos esses treinamentos, e isso fez com que ele tivesse sucesso no reinado dele, tanto que ele é o progenitor do nosso Messias. Isso Deus mostra pra gente a necessidade de processo. Exato. Porque Deus podia falar assim, haja tudo e pronto. Exato. Entendeu? É. Não precisava fazer Um pouquinho cada vez. E ele fez, até ele sendo Deus, ele fez essa coisa. Exato. O treinamento e a capacitação, ela é necessária. Por exemplo, eu tenho um amigo que joga futebol americano para profissional. E ele falou que quando ele foi para receber a ligação, ele fez todos os testes lá, ele era de second league, ele era da segunda liga, de uma escola sei lá da onde, que não tem todas essas coisas lá nos Estados Unidos, né, que tem que estar bem colocado e tal. E ele fez todos os testes. E ele falou que quando eles estavam para ligar para ele estava treinando feito maluco, ele estava fazendo tudo que é treino, comia direito e ficava olhando para o telefone dele e falava, liga-me, liga. No que ele recebeu essa ligação, ele atendeu e falou, eu estou pronto. Ele falou, eu vou fazer essa ligação valer a pena. Eu vou fazer com que essa chamada tenha sido para a pessoa certa. Por isso que a palavra fala que muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque poucos querem alinhar a sua vida e deixar aquilo que Deus não consegue dar. Então isso tem a ver com romper. Por quê? Porque na hora que vem o chamado para você romper, que é de uma única vez, é que nem romper a barreira dos sons dos homens aí. Para romper a barreira dos sons, você começa, de repente fica tão rápido que você consegue romper. Você precisa estar preparado para esse momento. Para comprar uma casa grande. Quantas pessoas já vieram e estão lá com um sonho de casa grande, casa maior, quero comprar tal. Tá, mas o que você está fazendo para comprar aquela casa? Primeiro, você precisa entender de finanças, fazer um bom planejamento financeiro. Segundo, você tem que achar um bom corretor e começar a procurar casa, entender o mercado como é que funciona e estar preparado para receber a bênção na hora que o Senhor vai dar uma casa grande para você. É ou não é? Amém? Vamos lá para Crônicas. 1 Crônicas 14. Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Paratsim. Baal-Paratsim, onde Davi o derrotou e exclamou, Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Peratsim, Senhor que rompe os obstáculos. O que aconteceu aí? Os filisteus estavam lá, eles desceram para o vale de Refaim, que hoje a gente já entende que são o vale dos gigantes, onde eles conseguiam se materializar. Beleza? Amém? E eles começaram como eles descobriram que Davi foi eleito rei e foi ungido rei, eles começaram a querer fazer guerra. Davi foi lá e falou, Senhor, devo guerrear contra eles? O Senhor falou, sim, eu vou entregar eles às suas mãos. E daí ele estava preparado já. E vem esse capítulo de Crônicas, onde mostra que o Senhor dos Exércitos é Ele que rompe todos os obstáculos. Esse é o Deus que a gente serve, o Deus de romper. Quando, às vezes, Deus rompe, e às vezes o Senhor faz parceria comigo para que eu seja o rompimento de alguém. Às vezes Deus vem e rompe todos os obstáculos. Às vezes Deus faz parceria comigo e me usa para romper algo na vida de alguém. Amém? Vocês escutaram bem o que eu estou falando? O Senhor faz parceria com a gente constantemente para que a gente seja esse rompimento na vida das pessoas. E é para isso que a gente está aqui. E a gente vê, por exemplo, os animais que rompem alguma coisa, que tem chifre. Normalmente a gente vê primeiro quando ele está rompendo um pano, está rompendo uma moita, várias vezes eu já vi cabrito saindo de moita. O que você vê primeiro? Você vê os chifres e você vê só a cabeça, não é mesmo? E a gente está no ano de 2023, o terceiro ano, que significa romper.
E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, porque eu já falei várias vezes que há unção na linha do tempo. Quando a gente descobre a linha do tempo onde a gente está, a gente consegue se posicionar e se alinhar para isso. Olha só, o número 3 no alfabeto judaico, porque os judeus, a parte hebraica e árabe, eles não têm números, né? As letras significam um número. Então é Gimel. Gimel significa camelo. Tá vendo que a gente consegue ver só a primeira parte do camelo? Porque ele está rompendo. A segunda parte, a negra ali, a gente tem que adicionar ela para entender. E esse ano do camelo, você consegue ver lá em Isaías 60, que está dizendo assim: põe-te de pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Romper. Em verdade, as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve todas as nações. Mas sobre ti, levanta-te a face de Yahvé e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm de longe. As tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então contemplarás e ficará radiante. O teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida. A ti chegarão os tesouros das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e de Efa. Também virão todos os de Sabá, transportando ouro, incenso e proclamando o louvor de Yahvé. Vocês estão entendendo aquilo que está sendo proclamado sobre a vida de vocês? Todos os rebanhos de Quedar se ajuntarão diante da tua presença, e os carneiros de Nebaiote ao servirão, e serão também aceitos como ofertas e sacrifícios em meu altar, e cobrirei de esplendor a minha casa gloriosa. O que o Senhor está falando para esse ano de 2023? E não importa aquilo que o mundo está acontecendo, o que importa é aquilo que está servindo o reino de Deus. Ele está rompendo com as suas finanças nesse ano, ele está trazendo camelos de monte, ouro de monte. Pegue essa unção que está na linha do tempo e resgata para você, porque essa palavra é sua. Não importa se o mundo está ganhando mais dinheiro, se o mundo está prosperando, o que importa é o reino dos céus. E eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo ao Rei. Então, essa promessa aqui é minha, é sua. Comecem a declarar isso sobre a sua vida. Que a gente, no mundo profético, a gente vai falar ainda mais. Então começa a trazer essa profecia para dentro da sua casa. Porque essa palavra é nossa. É o ano do camelo. E aqui fala: manadas de camelos cobrirão as suas terras. E depois, esse ano do romper, de romper finanças, de romper das coisas do reino da vinda, a gente tem na constelação um que rompe. Quem sabe aquele que rompe? Touro. Aleluia. Olha lá. Vocês conseguem ver a foto? Não, gente, a gente está no escuro para vocês verem essas fotos, senão a gente estaria tudo claro. Então vejam. Dá para ver? Deu para ver o touro? Aleluia. Olha ali, ó. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver os chifres, a cabeça e o ombro. Que quando alguém está rompendo, é isso que você consegue ver. Amém? Amém. Tá, deixa eu tentar arrumar esse negócio. Então, o que acontece? Essa constelação, ela vem até os ombros, que ele está rompendo. Assim como Jesus... O que romper aqui foi? Quando Jesus veio, ele rompeu, ele dividiu o calendário. É ou não é? Antes de Jesus, depois de Jesus, ele rompeu o tempo. E assim é touro. A promessa profética: o Messias voltará para seu povo, para julgar, governar e reinar. Se você é bom em acreditar que você consegue romper, você também tem que acreditar que o Senhor Jesus vai romper e vai voltar. Ele vai retornar, ele vai mudar as coisas de lugar. A gente precisa se disciplinar, romper, a pressionar contra tudo aquilo que a mídia e a situação em volta do nosso país, do nosso mundo está falando para nós. Viver de acordo com esse romper. É igual lá em em João 14:13.
Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e os levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mateus 14, de 1 a 3. O que o Senhor está falando nesse ano? Ele está falando que eu vou voltar e vou te buscar para você estar junto comigo. É que nem um testemunho de uma criança que é abusada. E eu tenho uma inclinação muito grande para resgate de crianças que participam enfim, de tráfico de sexual, etc. E eu vi um testemunho dela e ela quer apenas escutar assim, ó, vem ver a minha vida como é que é, vem respirar o mesmo ar que eu respiro, vem ver aqui o que está acontecendo. Jesus Cristo tem essa mesma vontade de resgatar a gente do abuso do mundo, para que a gente venha para perto dele. Gente, esses dias aqui eu estava pensando e falei, Senhor, ele se fez homem, ele se fez carne, aprendeu tudo aquilo que a gente passa. Ele entendeu o que é estar na carne, ele entendeu o que é o governo do ser humano. Ele se fez presente próximo a nós, para ser como nós. Agora o Senhor está falando, eu já conheço a sua natureza, eu já conheço quem você é, já conheço a sua carne. Agora vem aqui entender o que é ser filho de Deus. Vem aqui do meu lado. Vem me acompanhar. E é isso que a gente vê em Touro. Ele virá e ele será imparável. A palavra touro em hebraico significa shor, S-H-O-R. Voltando, que significa voltando e governando e reinando. E olha só que legal. Lá em Judas, a gente vê que ele fala sobre Enoque. Enoque ele foi o sétimo depois de Adão, certo? O que ele viu? Foi quando que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de milhares dos seus santos. É tipo o Senhor Jesus Cristo falando assim: galera, eu vou ali receber um prêmio, vem junto comigo, porque eu quero vocês aqui comigo no palco. Vem junto, porque a Bíblia não fala que a gente vai fazer nada. A Bíblia só fala que a gente vai voltar com ele. E é engraçado que ele colocou Enoque, que é o sétimo depois de Adão, conseguiu visualizar o sétimo, 77, como é que fala isso em português? Amém, aleluia, para os professores aí. Da linha de Adão. Ele conseguiu ver o quê? O retorno dele, a segunda vinda. Por que ele viu a segunda vinda? Porque ele foi arrebatado. Assim como nós seremos arrebatados, ele viu que aqueles que forem arrebatados vão vir juntos com Jesus Cristo. E a Bíblia ela não fala absolutamente nada daquilo que a gente vai ver. A gente vai apenas contemplar com nossos olhos a vitória do nosso Rei. Ele vai mostrar pra gente a autoridade e poder que ele deu pra gente na terra. E Joel está dizendo, 2:11, eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Em Apocalipse 19:14, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. A gente vai entender o que é tal nova com Jesus Cristo. Enoque foi transladado, arrebatado aos 360 anos, que significa o quê? Ciclo completo. E depois você tem a estrela dentro dá pra ver? Dentro do touro ali, você tem a estrela que chama Aldebaran. Aldebaran, não sei como é que chama esse nome. Vocês conseguem ver? Não. Consegue ver? Pronto. O que significa a palavra Aldebaran? O que significa essa estrela? Quando eles fizeram os nomes das estrelas lá, o povo antigo, o que significava? Significa siga o líder. Está no olho do touro. Do touro, que fala que ele está voltando, vai governar e reinar. No olho está dizendo siga o líder. É tipo, o Senhor falando assim, eu estou voltando, vou vir com meus exércitos, me sigam. Está no olho.
E o mais engraçado é que essa estrela está a 66 anos luz da Terra. Você sabe o que significa o número 66? Não. Significa jornada. São 66 livros que tem na Bíblia. A Rota 66 dos Estados Unidos, vocês conhecem, já ouviram falar? A Rota 66, ela que vai de Chicago até Los Angeles. Jornada. A Terra, ela gira 66 mil milhas por hora ao redor do Sol. Nós fomos feitos da Terra, certo? 70% do nosso corpo é água, assim como a Terra, 70% da Terra também é água, e a gente foi tirado da Terra. Você sabia que o nosso sangue, ele roda 66 mil milhas de veias no sangue? A Mayflower, que foi aquele navio que saiu de Plymouth, na Inglaterra, e trouxe toda a mudança do Evangelho para a Inglaterra, foram 66 dias. 66 significa jornada. Ou seja, Jesus Cristo está voltando para reinar, para governar. O Senhor diz: venham, me sigam o líder, porque essa jornada eu vou fazer junto com você. Aleluia! É isso que a gente começa a descobrir quando a gente olha as estrelas. O que foi distorcido também na questão dos signos, das constelações, na verdade, foi o fato de colocar o homem no centro. Exato. E não se diz respeito ao homem. Não, a Jesus Cristo. Todo o céu declara a sua glória, e a sua glória está onde? Em Jesus, no plano redentor. Aqui, ó, vocês vão ver outra estrela. Vocês vão ver a estrela Elnath. Elnath é essa que está bem na ponta aí do chifre, tá vendo? Você sabe o que significa chifre na Bíblia? Poder. Gente, tudo isso aqui é para aumentar a sua fé, para vocês entenderem o detalhe que o Senhor tem. E para começar a romper as barreiras das mitos que a religiosidade tem colocado para a gente. Porque a religiosidade, ela nos afasta daquilo que o Senhor deu. Do poder e do conhecimento da palavra revelada de Deus. Quando a gente começa a desmistificar e entender aquilo que está escrito no céu, a gente começa a se posicionar debaixo das bênçãos e a gente vê que essa pressão ela não precisa ser tão forte assim. Porque você se posiciona debaixo daquilo que tem unção, você recebe a unção junto para você, mais facilmente. Essa estrela está 131 anos luz daqui. Daí lá em Salmo 131 você vê que é o cântico de ascender a Jerusalém. E ele fala assim, ó: Senhor, o meu coração não é arrogante, os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel deposita toda a sua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante desde agora e para sempre. Isso aqui está dizendo que o seu poder, o poder do Senhor é aperfeiçoado quando eu tenho fé. O que significava o chifre? Significa que quando a gente pega e toma o chifre, aqui ó, o que acontecia quando as pessoas abraçavam o chifre? Elas eram o quê? Inocentadas. Isso está escrito em Levíticos. Quando elas pegavam e elas abraçavam os chifres, elas colocavam as mãos sobre o chifre, significa que não podia ser mais condenado. Chifre na Bíblia é poder. Poder de ressurreição. Esse Alnoth, que significa esse... O que significa em português esse nome dessa estrela, Alnoth? Significa aquele que foi ferido. Aquele que foi lastimado. Por suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que significa essa estrela. E depois a gente tem aqui no meio, a gente tem essas Pleiades. Tá vendo ali bem pequenininho do lado? Elas estão bem no pescoço. E sabe o que elas significam? Elas são 7 estrelas. Elas significam 7 irmãs. Ou 7 filhas do rei, como a Grécia e a antiga Roma acreditavam. E o que significa? Significa que essas 7 estrelas aqui são as 7 igrejas que estão escritas em Apocalipse. E olha só que incrível o que acontece. Aqui estão as 7 estrelas, né? Olha o formato das 7 cidades e as 7 igrejas.
Estão vendo o formato? No formato vocês conseguem ver? Olha só quando eu faço a sobreposição delas. Vocês conseguem ver? Ali estão as 7 estrelas, as 7 irmãs. Isso não dá para ser por acaso. Não dá para inventar. Daí tem um detalhe, aí você consegue ver ali, tá vendo? Pérgamo são mais brilhantes, você tem Esmirna. Daí você tem Éfesos apagadinha. Não tem? Olha só que incrível o que aconteceu. Em 969 anos atrás, teve uma supernova. E essa supernova, você conseguia ver até o dia. A supernova é quando a estrela ela explode, né? E ela explodiu algumas ao redor dela junto. E ela pegou e ela explodiu. E durante o dia você conseguia ver, durante a noite você via, por muito tempo você via essa estrela brilhando bem forte. De repente, ela se apagou. E sabe onde que isso aconteceu? Qual constelação? Éfesos. E o que o Senhor Deus fala sobre Éfesos? Alguém lembra? Apocalipse 2, 4. Que se você não voltar para o seu primeiro amor, eu irei e retirarei o seu castiçal. Eu retirarei a sua luz. E vocês querem uma coisa mais incrível? Foi há 969 anos atrás. Por que eu estou falando desse número? Porque Matusalém, ele morreu com 969 anos. E o que significava o nome de Matusalém? Que quando ele morrer, virá o juízo. Em algumas traduções fala que quando ele morrer, vem o julgamento. Quando ele morrer, vem o rei. Exatamente 969 anos do ano de 2023 aconteceu essa supernova. E ali a gente tem a estrela Alcione, com a qual eu estava falando, que eu quero terminar, em Romanos 12, 20. O que acontece? A Alcione está a 440 anos-luz. Vou apagar só para vocês verem um pouquinho. Estão vendo? Paulo, você pode acender a luz agora para a gente? Essa Alcione está a 440 anos-luz da Terra. Daí a gente foi buscar lá tal, e eu achei 440 nos Strongs. Como é que chama Strongs? As palavras fortes. Como é que é? As palavras fortes que aparecem na Bíblia. 440. Ainda é o número de Strongs, quando você vai querer pegar pro hebraico, enfim, e ver. A palavra é anthrax, que também significa carvão, brasa viva. E daí eu fui buscar onde está escrito brasa viva, Romanos 12, 20. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Essa estrela está mostrando para a gente aquilo que o Senhor tem para a igreja. Que a gente faz. Esse é o resumo do bom cristão, daquele que crê em Senhor. Porque quando a gente faz isso, brasas vivas são colocadas nas nossas cabeças. O que significa isso? Poder. Chifre de poder. Amém? Gente, essas daqui são as estrelas que eu acho assim sensacional. Eu trouxe para vocês hoje, porque a gente tem trazido bastante coisa sobre como é que o reino das trevas funciona. Mas é importante a gente entender como o reino dos céus funciona. Como o Senhor desenhou as coisas desde o princípio. Como o Senhor colocou nas estrelas toda a história do Deus Altíssimo e toda a história de redenção estão escritas nas estrelas. E como o ano de 2023, que é o ano de 5.783 judaico, como que ele pode abençoar a nossa vida? É o ano do romper, que a gente se alinhe àquilo que os céus estão falando. A gente não ora constantemente que eu escute os caminhos do Senhor, que eu escute aquilo que está no terceiro céu, que eu comece a entender e me posicionar aquilo que Deus está falando. Deus está dando uma clara mensagem para nós. Ano do romper, ano do touro. Amém? Que a gente rompa esse ano aqui e que nós sejamos rompimento para outras pessoas. E que a gente incorpore e entenda esse poder e autoridade que Jesus Cristo deu para a gente. E a gente vai começar a estudar agora um pouquinho como é que nós próximos... São 3 séries essa daqui é sobre as estrelas. Quem tiver mais curiosidade sobre isso, vão atrás, porque todos os signos, eu já falei sobre os significados, eles têm mais significados, são 12, e depois você tem as outras constelações que também ajudam
a reforçar isso daqui. E a gente vai começar a entender como é que as festas judaicas, as festas de lua nova, tem muita coisa sensacional. Vocês nunca tiveram curiosidade para entender por que Paulo falou que não sejamos julgados para dia de festas nem de dia de lua nova? Eu tive, busquei, é sensacional. Então, assim, para a gente entender que há unção na linha do tempo. O que significa? Que quando a gente entende como é que é a lua, como é que funciona os tempos e temporadas que estão escritos lá em Gênesis, está escrito em Daniel, a gente se posiciona, a gente recebe dos céus aquela unção. Os 3, que não são 3, a gente não sabe o número exato dos magos, que na verdade são homens sábios, eles eram seguidores de Daniel, lá na Babilônia. Eles entenderam aquilo que está escrito em Daniel, eles entenderam aquilo que estava escrito em Levítico sobre a estrela, eles conseguiram ver as constelações e seguir. E porque eles seguiram, eles foram abençoados, porque eles não só abençoaram a Jesus Cristo com muitos tesouros e muita prata e muito ouro, como eles também receberam, eles viram o Messias, eles viram a promessa.